Evangelho, quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória dos Santos Anjos da Guarda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória dos Santos Anjos da Guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao Evangelho de São Mateus e nos dá a graça de ouvirmos, dentre outras coisas, o delicado testemunho de Nosso Senhor de que os anjos estão a guardar-nos e a acompanhar-nos em todos os momentos de nossa vida. Os anjos são, antes de tudo, os mediadores das mensagens da verdade divina. Iluminam o espírito com a luz interior da palavra. São também, como vimos, guardiões das almas dos homens, sugerindo-lhes as diretivas divinas. São testemunhas invisíveis dos seus pensamentos mais escondidos e das suas ações boas e más, claras ou ocultas. Eles assistem os homens para o bem e para a nossa salvação. O Papa São Gregório Magno diz que quase cada página da revelação escrita atesta a existência dos anjos. No Novo Testamento, eles aparecem no Evangelho da infância de Jesus, na narração das tentações no deserto e da consolação de Cristo no Getsêmani. Eles são testemunhas da ressurreição do Senhor, assistem à igreja que nasce diante dos apóstolos e transmitem a vontade divina. Os anjos, eles preparam o juízo final, como o Senhor nos apresenta em suas parábolas, e executarão a sentença, separando os bons dos maus, e formarão uma coroa ao Cristo triunfante. Eles, os anjos, são mencionados mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Além de todas essas referências bíblicas, que por si só justificam o culto especial que os cristãos reservam aos anjos desde os primeiros tempos, é a natureza desses espíritos puros que ilumina que estimula, melhor dizendo, nossa admiração e a nossa devoção. É uma consolação verdadeira de fé que desde a infância até a nossa morte, nossa vida seja circundada pela proteção dos anjos e por sua santa intercessão. Pois que se lê no Catecismo da Igreja Católica as seguintes palavras: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus, que já estão na sua presença no reino dos céus. Como é bom sabermos que tão grandes amigos nos acompanham durante a nossa inteira vida. Um pensador cristão chamado Buzot vai escrever as seguintes palavras: os anjos, eles oferecem a Deus
dia e noite as nossas esmolas, recolhem até os nossos desejos, fazem valer diante de Deus os nossos pensamentos. Sejamos felizes por ter amigos tão prestativos, amáveis, atentos, intercessores tão fiéis, tão zelosos, intérpretes tão caridosos, que nos comunicam tudo aquilo que de Deus é reservado para nós. Fundamentando a verdade de fé, a Igreja diz-nos, como falamos ainda há pouco no Catecismo, que cada cristão, desde o momento do seu batismo, é confiado ao seu próprio anjo, que vai guardá-lo, guiá-lo no caminho do bem, inspirando seus sentimentos, proporcionando o necessário para a livre escolha, que tem como meta escolher o Deus Supremo e o supremo bem que dele vem. Recentemente, a liturgia no dia 29 de setembro nos deu a graça de celebrarmos a memória de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos. E lembra ao mesmo tempo ali todos os coros celestes, angélicos. Os anjos arcanos, os arcanjos, os tronos, as dominações que adoram, as potestades que tremem de respeito diante da majestade divina, os céus, as virtudes, os bem-aventurados serafins e querubins, os 9 coros dos anjos. O início da celebração da festa distinta para os santos anjos da guarda começou no 16º século a ser universalizada pelo grande Papa Paulo V. Mais tarde, em 1508, Leão X aprovou o novo ofício composto pelo franciscano João Colombe, que permanece ainda iluminando a celebração litúrgica após a reforma do Concílio Vaticano II, nessa memória tão delicada e amável que hoje podemos celebrar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nunca deixemos de invocar a companhia, a assistência, a proteção, o carinho, o cuidado de nosso anjo da guarda, desse fiel amigo que o Senhor colocou por nós para que possamos percorrer o caminho que nos leva ao céu, o caminho que nos leva à eternidade bem-aventurada. Por isso, ao final da nossa meditação, aproveitemos para rezarmos a oração do anjo da guarda, tão delicada e simples, uma das primeiras orações que ensinamos para as crianças, porque ela é curtinha e muito amável. Que o bom Deus nos ajude a tê-la sempre nos lábios, para rezarmos quantas vezes for necessário durante o nosso dia e a nossa inteira vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, e de todos os santos anjos da guarda, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.